Olá, oitavo ano! Hoje vamos falar de um conteúdo que pode causar aí uma certa dúvida. Nós vamos conhecer a distinção entre adjunto adverbial e adjunto adnominal. Vamos então falar um pouquinho sobre esse assunto. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica a circunstância em que ocorre o fato expresso pelo verbo. Então, o advérbio ele vem acompanhando o verbo. Advérbio acompanha ou modifica verbos, ampliando informações sobre esse fato. Então, ele amplia a informação sobre um verbo. Essa é a função do advérbio. Também pode se referir ao adjetivo ou a outro advérbio, intensificando o seu sentido. É sempre invariável, ou seja, o advérbio não muda. Ele não sofre flexão de gênero, então ele não muda, o advérbio não muda do feminino para o masculino e não sofre flexão de número. O advérbio também não muda do singular para o plural. E como é que podemos classificar esses advérbios? Classificamos os adjuntos adverbiais de acordo com as circunstâncias que eles expressam. Em geral, é necessário observar o contexto em que é empregado, então temos que ler toda a frase. O adjunto adverbial para classificá-lo com exatidão. Então, para classificar, temos que ler todo o contexto, ou seja, todo o enunciado, toda a frase. Depois de lermos a frase, podemos classificar como advérbio de tempo. Aos domingos, minhas primas organizam uma partida de futebol. Notem que nós temos aqui essa expressão aqui que indica tempo, por isso classifica-se como advérbio de tempo. Jogávamos no campinho do bairro. Então, notem que aqui, no campinho, até mesmo do bairro, indica aqui um advérbio de lugar, porque está dando ideia de um lugar. Modo, verei tranquilamente suas jogadas transformarem-se em gols. Qual o modo que eu verei? O que está acompanhando aqui o verbo tranquilamente? Lembrando vocês que a maioria dos advérbios de modo terminam em mente. Negação, não há muitas meninas jogadoras. Olhem aqui a palavra que indica negação. Então, notem aqui que aos domingos, estão sempre aí modificando, esses advérbios estão sempre modificando algum verbo. Vamos continuar aqui com os nossos exemplos. De finalidade, para a sua vitória, terá de treinar muito. Então, qual a finalidade de treinar muito? Para a sua vitória, tá? De dúvida, gente, essa palavrinha aqui é indicadora de dúvida, né? Talvez. Sempre que nos deparamos com essa palavra, temos a ideia de dúvida. Causa, com a luta feminina, teremos iguais oportunidades para as mulheres e homens, tá? Teremos, qual é a causa aí? Com a luta feminina, teremos iguais oportunidades. Nós estamos lutando por iguais oportunidades, não é mesmo? E companhia, aquilo que dá a ideia de uma coisa com a outra. Companhia dá a ideia de uma coisa se juntando à outra. Visitamos as escolinhas de futebol com os técnicos, tá? Então, olha aqui a palavrinha com, que indica companhia, uma coisa com a outra. Temos também aqui a ideia de matéria, aquilo que se usa para fazer algo, daquilo que se é feito algo. As jogadoras de futebol feminino têm músculos de aço. Então, qual a matéria que foi relacionada aos músculos dela? De que são os músculos dela? De aço. Então, nós temos aí uma matéria. Um instrumento. Com a chuteira, o chute saiu com velocidade. Qual foi o instrumento que ele usou para chutar aí com velocidade? A chuteira. Então, nós temos a ideia de instrumento. A afirmação,
são aquelas palavras que nos dão a ideia de afirmar alguma coisa. Certamente há muito que conquistar no futebol. Olha, certamente. Intensidade, aquilo que dá a ideia de muito, de intensificar alguma coisa, de valorizar ou não, né? De ser muito boa ou muito ruim. Acordava muito cedo para treinar, ó, a palavrinha muito. E eu tenho o meio também, que é aquela forma que eu utilizo, né? O meio em que eu uso para chegar a algum lugar. Iam de ônibus para o centro de treinamento. Qual o meio que eles usavam para ir ao centro de treinamento? De ônibus. Então, esses são alguns advérbios, né? Os mais conhecidos são o tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade e dúvida. São palavras que acompanham ou modificam um verbo e são invariáveis. Sabendo disso, né, já conhecendo aqui os advérbios, nós vamos então conhecer a distinção entre adjunto adverbial e adjunto adnominal. O adjunto adnominal, lembrando vocês, refere-se apenas a substantivos. Podem ser concretos ou podem ser abstratos. Então, o primeiro passo para diferenciá-lo de uma adjunta adverbial é identificar a que classe de palavra o termo em análise se liga. Então, eu vou observar a palavra que ele está se ligando, ou seja, a palavra que está antes daquilo que eu estou analisando. É substantivo? Ah, então é adjunta adnominal. Não é substantivo? É um verbo? Então é adjunto adverbial. Vamos colocar em prática? As jogadoras ficaram muito ansiosas para o jogo da Copa. Eu tenho aqui uma frase aqui exemplar. Olha, eu tenho aqui a palavrinha muito. As jogadoras, olha na segunda frase, as jogadoras profissionais têm muito recurso para os treinos. E eu tenho que também o muito. Então eu tenho duas palavras, mas eu quero analisar e saber se esse muito é adjunta adnominal ou adjunta adverbial. Olhem só. O que está aqui acompanhando muito? Ficaram muito o quê? Muito ansiosas. Ansiosas. Classificando essa palavra sintaticamente, ansiosas é o quê? Ah, é um adjetivo. Muito ansiosas é um adjetivo. Então, será que é adjunto adnominal ou será que é adjunto adverbial? O que pode acompanhar aí? É um adjetivo. Ele não é substantivo. Lembrando vocês que adjunto adnominal acompanha só substantivo. Ah, então aqui é um adjunto, né? É um adjunto adverbial, professora. Por quê? Porque aqui está acompanhando um adjetivo, muito ansiosa, está intensificando a quantidade de ansiedade dela. E outra coisa, né? Temos aqui, está modificando o verbo. Ficaram o quê? Ficaram muito ansiosa. Ansiosa é adjetivo e é o único que pode acompanhar adjetivo aqui é o adjunto adverbial, porque adjunto adnominal só acompanha o substantivo. As jogadoras profissionais têm muito recurso para os treinos. Notem aqui o muito. Está acompanhando o quê? Muito o quê? Muito recurso. Recurso é um substantivo, é um nome de alguma coisa. Então, se esse muito está acompanhando um substantivo, ele é adjunto adnominal, correto? Por quê? Porque o que acompanha substantivo, é adjunto adnominal. Se ele não está acompanhando um substantivo, é um adjunto adverbial. Vamos conhecer mais um pouquinho. O adjunto adverbial é sempre invariável. Então, o segundo passo para diferenciar adjunto adverbial de adjunto adnominal é observar se o termo varia ou não, se ele modifica ou não. Como assim? Não falem alto. Olha aqui, eu tenho um verbo aqui no plural. Porém, o alto não foi para o plural para acompanhar. Falem altos. Não tem como. Não falem alto. Mesmo para fazer a concordância com o verbo,
não necessita ir para o plural, ele não vai. E o que é invariável é o adjunto adverbial. E outra dica, não falem alto. Não falem o que? Alto. Falem é verbo. E o que acompanha ou modifica verbo é adjunto adverbial. Está acompanhando, está modificando um verbo ou um adjetivo? Então, é adjunto adverbial. Que pessoas altas, notem aqui que o altas, ele foi para o plural para concordar com pessoas. Então, pessoas altas. É variável? Mudou? Flexionou? Então, é adjunta de nominal. E mais uma dica, pessoas é um substantivo. E o que acompanha ou modifica o substantivo é adjunto adnominal. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Os livros custaram caro, tá? Os livros custaram caro e comprei uns livros caros. Eu tenho aqui a palavra caro em diferentes flexões. Notem aqui que mesmo o verbo estando no plural, caro não veio no plural, porque ele é invariável. Ele não tem necessidade de mudar, ele não pode mudar. Então, os livros custaram caro. É invariável. O que custou? Ó, caro o que? Custaram. É um verbo. Está acompanhando o verbo. E o que acompanha verbo? O que modifica verbo? O adjunto adnominal ou o adjunto adverbial? Ah, é o adverbial. Então, se está acompanhando o verbo e se é invariável, não mudou, não flexionou, é um adjunto adverbial. Olha o próximo exemplo. Comprei uns livros caros. Aqui mudou. Comprei uns livros caros. Caros foi para o plural para concordar com essa palavrinha que está aqui antes, que também está no plural. Então, livros caros mudou, o caros variou, flexionou, então é um adjunto adnominal. E mais uma dica, livros é substantivo, então caros está acompanhando o substantivo, é um adjunto adnominal. Esse é o diferencial. Advérbio modifica verbo ou adjetivo e adjunto adnominal modifica ou classifica o substantivo. Então, sempre observem a palavra que está acompanhando o que você está analisando.